Olá, prezados futuros engenheiros. Aqui é o professor França e na aula de hoje da disciplina Tópicos Especiais de Engenharia Química, nós vamos estudar revisão de bomba centrífuga para líquidos viscosos, dimensionamento e seleção. Para estudarmos esse assunto, vamos trabalhar com um problema proposto. A partir da resolução deste problema, nós vamos abordando as diferentes perspectivas desse assunto. Então, o enunciado diz: resina polimérica a 50 graus Celsius deverá ser transferida por meio de uma bomba centrífuga. Então, temos aqui a bomba em regime permanente de um tanque atmosférico. Então, está aqui o tanque atmosférico. Tem uma pressão P1 atmosférica, então vamos adotar 14,7 psi-A ou uma atmosfera. E esse líquido, essa resina, vai ser transferida para um reator de mistura, o qual opera a 60 psi-G. Então, temos aqui o reator de mistura, que vai ter uma pressão P2 de 60 psi-G. Portanto, a pressão absoluta será de 74,7 aproximadamente, adotando-se, então, a pressão atmosférica 14,7. Lembrando, para que a pressão seja convertida de psi-G para psi-A, temos que somar a pressão atmosférica. Então, a pressão absoluta é a manométrica mais a atmosférica. A descarga serão instalados uma placa de orifício, então temos aqui a placa, e um trocador de calor casco-tubos, temos aqui o trocador, cujas perdas de carga são nesta ordem. Então temos uma perda ΔP do trocador, aliás, ΔP da placa de orifício de 4,5 psi e um ΔP do trocador de calor de 8,3 psi. O sistema também contemplará uma válvula de controle, cuja pressão diferencial deverá corresponder a 25% da altura manométrica total para fins de linearização da válvula. Então, temos aqui a válvula de controle e ela tem uma perda recomendada, né? Cooper e Fair, esses autores, esses engenheiros, recomendam essa perda em torno de 25 a 33% da altura manométrica total, de modo que a válvula irá linearizar, ou seja, a porcentagem de vazão será igual à porcentagem de abertura ou curso dela. As quedas de pressão por atrito nas tubulações de sucção e de descarga são 0,8 e 9,2. Então, temos aqui todo o trecho de sucção, incluindo perda de carga localizada de curvas, válvulas, que não sejam de controle, logicamente, além do trecho reto de tubulação. Então, todas essas perdas obtidas pela equação de Darcy, por exemplo, vale 0,8 metro. Já na descarga, toda a tubulação, incluindo seus acessórios, vão ter uma perda de 9,2 metros. As cotas Z1 e Z2 mostradas no desenho, então temos Z1 indo da linha de centro da bomba até o fundo do tanque e Z2 indo da linha de centro até ao ponto mais alto da tubulação. Então, numa condição de projeto, que é o nosso caso, nós temos que ir até o ponto mais alto, a situação crítica, para que a bomba tenha head suficiente para atingir essa altura quando der a partida. Da mesma forma, quando esse tanque atmosférico estiver esgotado, nós vamos pegar o menor nível, de modo que então tenhamos o head necessário para que esse sistema continue operando nessas condições críticas. Então, Z1 e Z2 medem 1 metro e 8,5 metros. A massa específica seria o ρ, a viscosidade dinâmica μ e a pressão de vapor PV da resina valem 1.170 kg por metro cúbico, 254 centipoase e 0,04 psi-A. Dimensionar e selecionar a bomba centrífuga adequada para este serviço, empregando-se uma vazão mássica de projeto de 25
1.380 quilos por hora. Desprezar quaisquer variações de energia cinética. Bom, para início da resolução do problema, então iniciamos pelo cálculo do NPSH disponível. E por que calculamos o NPSH disponível? Porque ele é um parâmetro que irá nos fornecer uma referência se a bomba irá cavitar ou não. Lembrando, o que é cavitação? Então, na sucção da bomba, ocorrerá a cavitação quando a pressão de operação, aqui, que seria a pressão na sucção da bomba, ser igual ou menor que a pressão de vapor do líquido na temperatura de escoamento. Caso essa pressão se iguale ou seja menor que a de vapor, ocorrerá a vaporização parcial do líquido. Dessa forma, bolhas acabam implodindo no rotor, arrancando pedaço, causando desgaste físico na bomba, o que é prejudicial ao processo e gera um ruído característico também desse fenômeno. Agora, o NPSH disponível, que é esse parâmetro que serve para verificarmos a cavitação, ele é definido como a pressão na sucção menos a pressão de vapor. Lembrando, o que seria a pressão na sucção aqui, nesse ponto da bomba? Então, ela seria a pressão no tanque ou no reservatório, pode ser um vaso, que esteja aqui a sucção, né, no trecho a montante da bomba, somada ou subtraída com uma cota Z. Quando calculamos o NPSH disponível, essa linha de centro aqui, ela é uma referencial zero, portanto o Z será positivo estando acima ou pode ser negativo estando abaixo. Então preciso verificar isso. Só que além dessa pressão somada ou subtraída com essa cota Z, além disso, essa pressão de sucção também vai ter que levar em conta a perda da sucção que eu tenho devido ao atrito com a tubulação e seus acessórios, esse trecho aqui. Então, matematicamente, eu obtenho que a pressão na sucção da bomba, ela é a pressão P1 sobre gama, mais ou menos o Z1, essa cota, menos o HF na sucção. Então, sempre menos descontando o que eu perdi de pressão. E depois, completando a equação, menos PV sobre gama. Então, esse é o NPSH disponível. Porém, esse NPSH disponível, ele trabalha tanto com unidades de pressão, que teremos o P1, o PV, quanto com unidades de comprimento, que seria, então, o Z1, o HF, geralmente dados em comprimento. Aí fica prático usarmos uma correlação de unidades para fazermos a conversão entre elas. Então, temos aqui como um lembrete, como é que eu converto a unidade FIT, que seria geralmente a unidade do Z, do HF, obtido por Darcy, por exemplo, como eu converto isso para PSI, que seria a unidade de pressão, P1, PV e vice-versa. Então, está aqui no balãozinho. FIT, uma unidade de comprimento, é igual a unidade PSI multiplicado por 2,31 dividido pelo delta minúsculo, deltinha, que seria a minha densidade relativa. Então, fica prática utilizar essa correlação. Utilizando isso, então, temos o deltinha, densidade relativa, é o ρ do fluido, da resina, dividido por 1000, usado em quilos por metro cúbico. Então, seria a densidade do fluido dividido pela densidade da água. Essa é a definição da densidade relativa. Se for em quilos por metro cúbico, é só eu dividir por 1000. Então, vai resultar aqui em 1,17. Portanto, eu posso agora utilizar essa correlação para ir trabalhando cada variável, cada termo aqui do NPSH, da equação do NPSH. Então, a pressão P1 sobre gama, como P1 é em PSI,
eu posso utilizar essa correlação para transformar em FIT, que seria PES. Então, vai ficar P1 é 14,7, era um tanque atmosférico. Se eu pego esse valor em PSI, multiplico por 2,31 e divido pelo deltinha, eu vou obter, então, aqui a minha pressão P1, porém, expressa em FIT, ou seja, coluna de altura de fluido, né? Coluna de fluido, que seria o próprio P1 sobre gama. Então, na verdade, esse gama está embutido com esse deltinha. Se eu faço esse cálculo, é como se eu estivesse calculando P1 sobre gama em FIT. Depois, eu preciso somar Z1, só que o Z1 era 1 metro. Aí, a conversão de metro para pés, basta eu multiplicar por 3,28. 1 metro equivale a 3,28 pés, aproximadamente. Agora, a perda de carga da sucção valia 0,8. Então, tem aqui 0,8 metros, multiplico por 3,28 para ter em pés. E, por fim, a pressão de vapor valia 0,04 PSIA. Aí eu utilizo 2,31, divido por deltinha. Fazendo esse cálculo, então PSI 2,31 deltinha, eu vou ter a pressão de vapor expressa em pés de altura de fluido. Então, cada um dos 4 termos aqui vão estar expressos em pés. Fazendo a conta, eu obtenho, então, NPSH disponível de 29,6 pés de altura de resina. Convertendo, ou seja, dividindo por 3,28, eu vou ter, então, NPSH disponível de 9 metros. Bom, agora que obtivemos, então, o NPSH disponível, que depois será comparado com o requerido, que é fornecido pelo fabricante, nós podemos, então, calcular a altura manométrica, ou seja, qual é a energia por unidade de peso de resina necessária para que esse sistema de bombeamento funcione nas condições de projeto, né? Então, seria o quanto de pressão essa bomba, o quanto de energia essa bomba vai fornecer para a resina para ela poder chegar até o reator naquela pressão de 60 psi-G. Aí aplicamos para o cálculo da altura manométrica da bomba a equação do balanço de energia mecânica, ou Bernoulli modificado. Lembrando que nessa equação aqui foram desprezadas as variações de energia cinética, o ΔV² sobre 2G, porque essa energia geralmente é muito menor do que as outras energias. Então, a energia de pressão, a energia potencial gravitacional e as perdas de carga do sistema. Então, resulta que a altura manométrica dessa bomba, a carga que ela tem que ter, então o H viscoso, que eu estou chamando aqui, sem a válvula de controle, vai ser ΔP sobre gama, mais o ΔZ, mais as perdas de carga totais, incluindo tubulações, acessórios, filtros, equipamentos, trocadores, tudo que tiver pelo caminho. Então, substituindo, lembrando-se que eu tenho unidades misturadas, então eu vou ter unidades de pressão em PSI e vou ter unidades de comprimento em pés. Utilizando aquela correlação que vimos do NPSH, fica prático. Então, qual seria o termo ΔP sobre gama? É a pressão P2, que no caso aqui já está convertida em PSA, era 60 psi-G, então virou 74,7. Menos a pressão P1, 14,7. Então, aqui eu tenho o ΔP. Para fazer o sobre gama, então, 2,31, 1,17. Aí eu vou ter o ΔP sobre gama em pés de altura de resina. ΔZ, 8,5 metros menos 1, Z2 menos Z1, vezes 3,28, para que eu trabalhe tudo em pés. Temos a perda de carga da tubulação, 0,8 de sucção
e 9,2 de descarga, vezes 3,28 para eu converter de metros para pés. E no final tenho 4,5 sendo a perda da placa de orifício e 8,3 sendo a perda do trocador de calor. Porém, essas perdas expressas em PSI, vezes 2,31 dividido por 1,17, vou ter o valor em pés. Então, esse cálculo vai resultar num head viscoso sem a válvula de controle, por enquanto, de 201,13 pés. Agora, para eu computar o ΔP da válvula de controle, lembra-se, vou utilizar 25% desse head sem a válvula, dessa altura manométrica total. Então, 25% de 201 vai dar 50,28 pés. Se eu fizer a conversão usando o deltinha e o 2,31, agora invertendo, né, multiplico por deltinha, divido por 2,31 para passar de pés para PSI. Vou obter 25,5. Essa pressão diferencial depois eu utilizo na seleção da válvula de controle, em PSI geralmente. Portanto, o head viscoso agora com a válvula de controle vai ficar 201,13, que era o head sem a válvula, mais a perda da válvula, 50,28. O head viscoso, portanto, vai ser de 251,41 pés, ou dividindo por 3,28, 76,65 metros. Então, está aqui a energia que essa bomba vai ter que ter para que opere esse sistema, com essa pressão no reator, para que seja atingida a resina, a pressão de 60 psig no reator, vencendo todas as perdas de carga que eu tenho no sistema, mais esses desníveis Z1, Z2 aqui. Bom, o cálculo que vimos até o momento do NPSH disponível, da altura manométrica total, é o mesmo para qualquer tipo de bomba, seja centrífuga ou seja uma bomba de deslocamento positivo. E o fluido sendo viscoso ou não, esse método é o mesmo. A partir dessa etapa 3, então, que é a obtenção dos fatores de correção, nós estamos entrando especificamente na área da aplicação de bomba centrífuga para fluido viscoso. Então, mais ou menos até 400 centipoase de viscosidade, ainda torna-se viável você utilizar uma bomba centrífuga. Além do que existem vários outros modelos de bomba de deslocamento positivo, onde algumas vezes torna-se preferencial, por razões econômicas, você aplicar outras bombas. Porém, se for o caso de você precisar utilizar uma bomba centrífuga ou ter disponível ou decidir projetar uma bomba centrífuga para aplicação de fluidos viscosos, então entra-se com esse método, que foi desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica americano, Hydraulic Institute. Esse instituto criou uma carta com fatores de correção. Então, temos aqui um esboço de como seria essa carta, né? Como é que ela funciona? Eu vou entrar aqui no eixo X com a minha vazão de fluido viscoso em GPM. No caso, dependendo da faixa de vazão, se ela for acima de 100 galões por minuto, aí eu vou ter que pegar essa vazão e dividi-la por 100 para poder entrar no gráfico. A partir dessa vazão, então eu traço essa reta aqui 1, paralela ao eixo Y, e subo até chegar nas linhas que estão ascendentes, essas retas ascendentes inclinadas para cima, que são os valores do head viscoso. Então, subo aqui, etapa 1, até atingir o meu head. Atingido o meu head, agora eu ando paralelo ao eixo X. Então, seria o passo 2 aqui. E vou até a minha viscosidade do fluido, que seriam essas retas
descendentes aqui, inclinadas para baixo. Essas retas aqui, então, são a viscosidade do fluido expressa em centistokes. Depois atingida essa reta, aí eu subo novamente, paralelo ao eixo Y, até atingir 3 curvas. Uma curva de eficiência, uma curva de vazão e uma curva de head. Atingidas essas 3 curvas, então eu faço as leituras dos meus coeficientes de correção. Então, tem um para eficiência, um para vazão e um para o head. Porque quando eu aplico uma bomba centrífuga para um fluido muito viscoso, eu vou precisar de uma eficiência, de um rendimento. O motor elétrico terá que ser maior, porque esse rendimento cai. O meu head precisará ser maior, eu posso ter uma queda de vazão. Então, vamos verificar isso na prática com um exemplo numérico. Para utilizar, então, esse gráfico, nós vamos precisar da vazão de fluido viscoso. Então, a vazão volumétrica, lembra-se, é a massa, vazão mássica dividida pela densidade. Então, eu tinha 25.380 kg por hora de resina, cuja densidade, massa específica, é 1.170. Então, vai dar uma vazão de 21,69 metros cúbicos por hora. Aí eu divido por 0,227, vai dar 95,55 galões por minuto. Já a viscosidade cinemática, que seria a letra Ni, essa viscosidade eu posso calculá-la como a viscosidade dinâmica, que seria o Mi, em centipoase, dividido pelo deltinha. Utilizando essa fórmula, eu já obtenho o valor em centistokes. Então, 254 por 1,17 vai me dar 217,1 centistokes. Por fim, eu preciso do meu head viscoso, que acabamos de calcular, 251,41. Com base nessa vazão, nessa viscosidade e nesse head, nós vamos então determinar os 3 coeficientes de correção. Então, aqui temos agora a carta do Hydraulic Institute. Lembrando aqui no balãozinho, a vazão 95,55, o head 251 e a viscosidade 217 centistokes, pés e GPM. Então, aquele passo a passo, temos aqui a vazão 95,55 galões por minuto. Eu vou agora subir até chegar no head. Então, venho aqui paralelo ao eixo Y, lembrando meu head é 251,41. Vai dar mais ou menos aqui. Depois eu vou andar agora paralelo ao X, até chegar na minha viscosidade. A viscosidade é 217. Então, venho aqui, vou chegar mais ou menos aqui, 217,1 centistokes. E, por fim, eu vou subir. Então, venho subindo e aí eu vou atingir as 3 curvas com os fatores de correção. CE, CQ e CH. E faço as leituras. Então, agora eu obtive aqui os 3 fatores de correção. CH 0,97, CQ 0,74 e o CE 0,42. Bom, conhecidos os 3 fatores de correção para o líquido viscoso, com a aplicação de bomba centrífuga, vamos então buscar num catálogo de fabricante essa bomba, a bomba que melhor nos atende. Então, relembrando, temos aqui um exemplo de curvas de bomba. Seria uma família de curvas de rotores para um determinado modelo de bomba, né? Então, temos no eixo Y o head em pés e no eixo X a vazão em galões por minuto. No caso, está aqui uma vazão correspondente à operação com água e um head correspondente à operação com água, que já vamos ver a seguir. Relembrando, as curvas em vermelho representam as famílias de rotores. Temos rotor de 6 polegadas, de 7 polegadas, de 8 polegadas, de 9 polegadas até o de 10 polegadas.
Então, essa bomba comporta aqui 5 rotores, todos em polegadas. Temos as parábolas em verde, que seriam curvas de rendimento, de eficiência, para eu determinar o motor elétrico que essa bomba precisa ter. Então, tenho 62%, 60%, 55%, 50%. As retas tracejadas em azul, que estão quase paralelas ao eixo Y, seriam, então, o meu NPSH requerido, em pés. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 pés. Esse NPSH requerido, ele deve ser menor que o disponível para que a bomba não cavite. E, por fim, temos retas amarelas, que seriam correspondentes à potência que eu preciso ter operando com água. Então, essas retas aqui geralmente não utilizamos, já que essa potência pode ser calculada. Bom, para obtermos então um ponto de operação dentro da curva que acabamos de ver, do gráfico que vimos, precisamos corrigir o head e a vazão, a altura manométrica e a vazão volumétrica da resina para uma operação como se fosse com água. Então, pegamos o head viscoso, que foi calculado pelo balanço de energia mecânica, dividimos pelo fator de correção do head, que acabamos de ler na carta do Hydraulic Institute. Então, temos 251,41 dividido por 0,97, vou obter 259,2 pés. Então, tem um aumento do head necessário. Agora, a vazão, eu tenho vazão viscosa dividida pelo CQ, que seria o fator de correção da vazão, então de 95,55, divido por 0,74, deu 129,1 galões por minuto, então maior que 95. Ou seja, esse método caracteriza um superdimensionamento da bomba para que ela consiga operar com o líquido viscoso, com a resina. Entrando-se, então, num catálogo, como, por exemplo, esse da Goulds, tem várias fabricantes, Omel, KSB e por aí vai. Então, temos aqui, ó, no eixo X, entrando-se com 129,1 GPM, subo, paralelo ao eixo Y, e aqui o head de 259,2 pés, vou paralelo ao eixo X e encontro o meu ponto de operação bem aqui. A partir desse ponto de operação, então eu vou fazer algumas leituras. Lembrando, nesse catálogo aqui, temos algumas informações. A rotação, número de rotações dessa bomba, 3.500, e o tamanho dessa bomba, 1x, 1,5, 8. Então, esse 1 significa o diâmetro que ela vai ter na descarga, na saída, o bocal de descarga. 1,5 seria o bocal de sucção. E esse 8 seria o máximo rotor que ela consegue atingir. Seria o rotor de 8 polegadas. Então, é uma bomba 1 polegada de descarga, 1,5 bocal de sucção e 8 seria o máximo que ela consegue atingir. Essas são as informações mais importantes aqui. Bom, desse ponto de operação, então eu vou ler o meu rendimento. Ele passa bem em cima da curva de 60%. Então, meu rendimento para a bomba operando com água seria de 60%. E a bomba viscosa? Então, eu vou calculá-lo. O rendimento da bomba operando com líquido viscoso vai ser o fator de correção desse rendimento, dessa eficiência, multiplicado pelo rendimento que eu li no gráfico. Então, 0,42 vezes 0,60 vai dar 25%. Então, o rendimento para fluido viscoso cai muito, o que exige uma potência do motor muito maior quando eu opero com um líquido mais viscoso. Agora, também posso ler o NPSH requerido. Então, aqui, lembra-se, seriam as retas que estavam em azul naquele outro exemplo. Seria aqui 8 pés,
por exemplo, NPSH requerido, e aqui 12 pés. Então, 10 mais ou menos na metade, ele estaria mais ou menos esse ponto numa reta imaginária aqui de 9 pés. Então, o NPSH requerido seria 9 pés. Ele sendo menor que o disponível, que era de 29,6, portanto, a bomba não cavitará pela análise do NPSH. Então, o requerido deve ser menor que o disponível, ou o disponível maior que o requerido, vice-versa. Por fim, se quiséssemos usinar esse rotor, já que ele caiu entre o 8 e o 7,5, qual seria esse rotor que pediríamos para o fabricante usinar, fazer para a gente obter exatamente esse ponto aqui da curva? Então, eu posso aplicar as leis da afinidade. Então, lembro que o head numa condição 1, que tem um rotor 1, sobre o head num rotor 2, essa razão seria igual ao quadrado da razão dos rotores. Se eu pego como referência 8 polegadas, por exemplo, poderia pegar o 7,5, algum rotor próximo aqui. Então, se eu pego 8 polegadas, na mesma vazão, dá mais ou menos aqui, se eu acompanhar, 275 pés. Então, para o rotor Φ1 de 8 polegadas, seria um head H1 de 275 pés. Agora, para o head que eu desejo, que seria de 259,2, qual seria o rotor? Então, fazendo a conta, eu vou obter um rotor de 7,8 polegadas, que seria aquele que eu pediria para o fabricante fazer para mim. Um detalhe importante, esse head de 259,2, essa vazão de 129,1 e esse rendimento para água de 0,60, esses três números servem apenas para este gráfico, para eu escolher a minha bomba. Esses valores não entram em cálculo nenhum, nem esse head, nem essa vazão, nem essa eficiência de 0,60. Não entram nos meus cálculos, servem apenas de parâmetro para eu avaliar qual bomba eu vou selecionar no catálogo. Agora, o quinto passo é o cálculo da potência do motor. Então, lembrando a fórmula, o meu BHP viscoso, a minha potência viscosa, seria o deltinha, densidade relativa, multiplicado pela vazão viscosa, o head viscoso, dividido por 3.960, vezes o rendimento viscoso. Substituindo os valores nas unidades, então, delta minúsculo, densidade relativa dimensional, vazão em GPM, o H em pés e a eficiência adimensional. Então, eu vou ter diretamente o valor em HP, horsepower. Então, 28,2 HP é o motor que eu preciso para essa bomba funcionar. Aí existe uma tabela muito prática para eu escolher qual o melhor motor nominal. Essa tabela está no livro Projetos Químicos e Petroquímicos. No caso, a terceira edição é de 2017, dos engenheiros Flávio Nelson Pereira e Manuel Carlos Seguin. Nessa tabela, nós entramos com o BHP viscoso e selecionamos o motor nominal. No caso, deu 28,2, está nessa faixa aqui. Logo, o motor nominal é o de 40 HP. Para finalizar, vamos verificar a velocidade específica. Ele é um parâmetro adimensional que também está associado à cavitação. Quando essa velocidade é muito excessiva, ocorrerá cavitação, mesmo o NPSH disponível sendo superior ao requerido. Então, existe uma fórmula. Essa velocidade S adimensional é o número de rotações da bomba
vezes a vazão viscosa elevada a meio, dividido pelo NPSH requerido, elevado a 0,75. Tá? As unidades GPM e PES. Substituindo aqui e a rotação em RPM. Obtivemos 6.584. Esse número sendo menor que 10.000, a bomba não cavitará. Portanto, relembrando o passo a passo, step by step, do dimensionamento e da seleção da bomba centrífuga para líquidos viscosos. Primeiramente, nós calculamos o NPSH disponível, que vai ser importante para verificarmos se ocorre cavitação ou não. Depois, nós calculamos a altura manométrica, que é imprescindível na seleção da bomba. Depois, nós obtivemos os fatores de correção, já que quando a bomba opera com líquido viscoso, eu vou precisar de um motor maior, de um head maior, de uma vazão maior para selecionar. Depois, temos a seleção da bomba centrífuga em si, onde eu entro no catálogo e vou escolher o melhor rotor, se é necessário usinar, qual vai ser a minha nova eficiência e por aí vai. Depois calculo qual é a potência desse motor necessário, lembrando que eu não vou utilizar nem head de água, nem vazão de água, nem eficiência de água. É tudo em relação ao líquido viscoso. E por fim, o cálculo da velocidade específica, que é o último parâmetro para eu verificar a cavitação ou não do sistema. Então, seguindo esses 6 passos, eu consigo dimensionar a minha bomba centrífuga para líquidos viscosos. Desejo a todos vocês bons estudos e muito sucesso. Até a próxima!